Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um audiobook onde faremos a leitura do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o tema da aula. Postamos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Peço a sua ajuda. Clique no botão inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Então, vamos começar! A leitura do livro de apoio que nós faremos hoje é no capítulo de número 3, com o título A Natureza da Igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim o formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Registrado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 a 27. Neste capítulo estudaremos sobre a natureza da igreja a partir da sua dimensão confessional, local, universal e comunitária. A igreja, como um organismo vivo cuja cabeça é Cristo, possui um dos seus próprios fundamentos. Nesse aspecto, a igreja possui crenças e práticas que lhe são próprias e que revelam o que ela é na essência. Assim dizemos que uma igreja genuinamente cristã é confessional porque possui como fundamento a palavra de Deus. Essa palavra pode ser descrita como o próprio Cristo, a palavra encarnada, e a Bíblia, a palavra inspirada. Dizemos que outro aspecto que reflete a natureza da igreja pode ser visto nas suas dimensões local e universal, visível e invisível. Nesse aspecto, a igreja possui um aspecto temporal e atemporal. Ela é formada tanto pelos santos vivos como os que já estão na glória. Por último, podemos nos referir à dimensão comunitária da igreja como expressão da sua natureza. A igreja não existe fora da sua dimensão comunitária. Ela é um corpo e, como corpo, existe pela união de seus membros. A igreja é logocêntrica. Isso significa dizer que ela é centrada na palavra de Deus. Nesse aspecto, toda a eclesiologia bíblica só existe em função da cristologia. Cristo, a palavra encarnada, é o centro da igreja. Se Cristo, como o eixo sobre o qual a igreja está centrada, for retirado ou deslocado, então a igreja perde não só a sua identidade, como também a sua essência. Todo o ataque contra a igreja acontece primeiramente na esfera cristológica.
Se Cristo for tirado do centro da igreja, esta perde a sua essência e, portanto, a sua confessionalidade. Há outro aspecto da logocentralidade da igreja, a palavra inspirada. Faz parte da natureza da igreja verdadeiramente cristã ser centralizada na Bíblia, a inspirada palavra de Deus. Se por um lado a igreja é atacada na sua cristologia, da mesma forma as escrituras como palavra inspirada. A sola escritura, lema propagado pela Reforma no século XVI, ecoou como um grito de retorno à Bíblia, assim como um distanciamento da luz lança um corpo na escuridão. Da mesma forma, o afastamento da Bíblia deixa o homem em trevas. A Bíblia é um parâmetro sobre o qual devemos medir todas as nossas crenças e práticas. Qualquer afastamento do solo bíblico é escorregadio e perigoso. Infelizmente, há um evangelho sensorial que tem produzido uma fé doentia nos cristãos, porque o seu fundamento não está nas escrituras. Já vi pessoas simples sendo traídas pelos seus sentimentos ao não medir o que dizem por aquilo que está revelado no texto canônico. Vi também grandes pregadores sendo traídos pelos seus sentidos porque deixaram de lado as escrituras. Outro aspecto confessional da natureza da igreja é que ela é pneumodinâmica. Já vimos que o Espírito mergulha o cristão na igreja. Isso significa que, na regeneração, o crente torna-se membro do corpo de Cristo ao ser selado com o Espírito Santo. Desta forma, como o cristão pode perder o rumo espiritual quando sai da espera da palavra de Deus? Assim também o cristão incorre em erro quando se deixa levar por carismatismo. Isso é um termo usado pelos teólogos para referir-se às supostas manifestações atribuídas ao Espírito Santo. Muito do que se tem passado como obra do Espírito no contexto do movimento evangélico brasileiro não passa de carismatismo. Não é o fogo do Pentecostes, mas uma fumaça cinzenta proveniente da carne. Os resultados estão aí: falsas profecias, falsos milagres e profissionais de púlpito enriquecendo-se às custas da fé dos incautos. Nesse aspecto temos pregadores de mais e santos de menos. Não posso atribuir ao Espírito Santo uma obra contaminada pela carne. Também faz parte da natureza da igreja ser local e visível, universal e invisível. No seu aspecto local, a igreja também é visível. É a igreja da qual todos temos consciência de que existe e da qual fazemos parte. No seu aspecto invisível e universal, a igreja não se limita a um espaço ou região. Há muitas expressões no Novo Testamento mostrando a igreja tanto no seu aspecto local como no universal. Contudo, quando Jesus disse que edificaria a sua igreja, em Mateus capítulo 16, verso 18, fica claro que ele se refere à igreja na sua dimensão universal. Da mesma forma, vemos o apóstolo Paulo referindo-se à igreja como aquela que Deus comprou com o seu próprio sangue, registrado em Atos capítulo 20, verso 28. Nesse aspecto, referimos-nos à catolicidade da igreja, isto é, à sua universalidade. No atual contexto, o princípio bíblico continua válido. Em cada local só existe de fato uma igreja de Cristo. Mas essa igreja, como corpo místico de Cristo, pode ser formada por crentes de várias denominações verdadeiramente cristãs. Todos nós somos conscientes de que há outras denominações cristãs além da nossa que também fazem parte da igreja de Cristo. Isso, contudo, não quer dizer que toda denominação cristã faz parte da igreja verdadeira. Há muitas denominações ou grupos religiosos, e não são poucos, afastados dos princípios bíblicos e que, portanto, não podem ser consideradas como fazendo parte das igrejas cristãs. São denominações e grupos que negam, por exemplo, a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo, não podendo ser visto como igreja de Cristo. Todavia, ao mesmo tempo em que não podemos validar todas as denominações como cristãs, também não podemos considerar somente a nossa denominação como sendo o único corpo de Cristo numa cidade. Por isso, não passa de puro sectarismo. A natureza da igreja também pode ser vista na sua dimensão comunitária. Aqui o principal aspecto
a ser observado está relacionado à unidade da igreja. Cristo tem um só corpo, que é a sua igreja. A igreja, como corpo de Cristo, é indivisível. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo indagou: está Cristo dividido? Registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. No capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo mostra uma analogia da igreja com um corpo humano a fim de destacar a sua harmonia e unidade. Assim como o corpo é unido, havendo harmonia entre os seus membros e órgãos, assim também é a igreja. Contudo, unidade não significa uniformidade. A estrutura de uma determinada igreja não necessariamente é de outra. Há uma série de coisas a serem consideradas nessa questão. Isso pode ser visto, por exemplo, dentro até mesmo de um mesmo corpo denominacional. No contexto das Assembleias de Deus no Brasil, por exemplo, embora se possua a mesma base governamental e doutrinária comum, é possível, contudo, perceber-se liturgias e costumes diferentes. Isso se deve muitas vezes aos regionalismos característicos de cada lugar. Se princípios bíblicos não estão sendo quebrados, então é possível manter-se a unidade dentro dessa diversidade. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.